Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, dia 24 de maio de 2015, às 8 e pouco da manhã, juntos nessa rede social, para nós glorificarmos o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador da Bíblia, o Autor, Consumador da nossa fé, da nossa esperança, o Senhor Jesus Cristo, na qual nós, repito, rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor pela sua eficácia, pela sua obra, pelo seu trabalho, pelo seu amor, pela sua ajuda, pelo seu auxílio, pela sua intercessão, pela sua oração, pela sua piedade. Os atributos de Cristo para conosco, as misericórdias de Cristo para conosco, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque diz a Bíblia, não é eu, no livro de Eclesiastes, que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ela se renova a cada manhã sobre nós, sobre os seus filhos, sobre as suas filhas que estão neste mundo, clamando, pedindo socorro de Deus, pedindo auxílio divino, sabe? Pedindo a clemência do Deus da Bíblia, do Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. É um Deus todo-poderoso, que embora nós não vemos, embora nós nem sentimos, muitas das vezes, mas nós cremos que ele está agindo, que ele está atuando, que ele está trabalhando em favor da sua palavra, em favor daqueles que anunciam as boas novas, em favor daqueles que multiplicam a palavra de Deus com fé, algo que agrada o coração do Deus da Bíblia. Não é você ter muitas propriedades, não é você ser dono de uma conta bancária gorda, não é ter você 5, 10 diplomas, não. Isso não agrada o coração de Deus. Amém? O que agrada o coração do Criador dos céus e da terra é você crer que Ele pode, que tudo Ele sabe, que tudo Ele vê e que Ele está no controle da situação. Ele é o piloto, Ele é o comandante, Ele é o regente das nossas vidas. Não de todo mundo, mas daquele que submete, sujeita a autoridade de Cristo. Amém? Aquele que se rende, aquela que se humilha, aquela que reconhece que ela não é nada, que ele não é nada, que ele é um pó, que ele é um cinza, que do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar um dia. E aí, diante dessa realidade, nós nos rendemos a Deus, reconhecemos que nossa vida está na mão dele. E para este Deus da Bíblia nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E nós confiamos naquilo que ele deixou, o legado, as histórias, homens que ele escolheu em determinado tempo, em determinadas estações, em determinadas épocas, em determinadas posições. A Bíblia foi escrita por médico, por pescador, por rei, por sacerdote, por profeta, por escriba, por tantas pessoas que foram contando, foram narrando aquilo que Deus
estava fazendo na terra e está fazendo. Amém? Nós estamos, como eu já falei nos vídeos anteriores que eu já gravei, pela misericórdia de Deus, nós estamos no meio de uma profecia de Deus. Nós estamos vivendo um momento profético em que Jesus está voltando na terra. Ele virá, ele deu umas dicas muito preciosas para os atentos. Nós devemos estar atentos às dicas que o profeta, o mestre dos mestres, chamado Jesus Cristo, deixou para nós. Sinais, princípio das dores, aumento do pecado, aumento da incredulidade, aumento da apostasia, o abandono da fé, aumento das heresias, o aumento da iniquidade, da profanação, da impureza, do desânimo, do enfraquecimento, as pessoas enfraquecidas, não tendo ânimo mais de comer a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus, dando aí mais valor nas coisas mundanas, mais crédito nas coisas terrestres do que nas coisas espirituais. Isso está acontecendo, isso sempre aconteceu, mas hoje nós estamos vendo num volume, num grau tá entendendo? Então, nós temos que nos apegar a quem? A palavra de Deus. A Bíblia. Porque ela fala para as pessoas, ela fala para o passado, para o presente e para o futuro. Amém? O livro de Apocalipse é um livro de profecias. Fala de coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e que já aconteceram. Fala da derrota do diabo, de Satanás. No capítulo 20, se nós abrirmos o livro de Apocalipse, a Bíblia diz: Satanás é amarrado por 1000 anos. E o que ocorre nessa amarração dele? Os fiéis reinam com Cristo. Quando Satanás for amarrado por 1000 anos, os fiéis são aquelas pessoas que são fiéis a Cristo. Não troca Jesus por nada neste mundo. Não troca Jesus por uma paixão infame. Não troca Jesus por um Sócrates da vida, por um Platão, por um faraó, por um presidente, enfim. Não troca. Não troca Jesus por outros cristos, outros doutores, outros... Não troca a Bíblia por nada. É fiel a Cristo. É fiel à palavra de Deus. E aí eles confiam em Cristo. Nós confiamos em Cristo até o fim da vida. Não, Jesus falou, Jesus não mente. Jamais. Jesus é fiel àquilo que ele falou. Ele disse que vai voltar, ele está voltando, então pronto, vamos esperar até o dia em que ele aparecer, aí todo mundo verá. Não vai ser só os fiéis que vão ver, todo olho vai ver. Diz a Bíblia que ele viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo. Para onde foi o dragão? Para onde foi a antiga serpente? Foi para o mar? Não. Foi para o fogo? Não. Foi para o caldeirão? Não. A Bíblia diz, foi puro abismo. Abismo. Amém? Foi pro abismo. Quem? O dragão, a antiga serpente. Que é quem? O diabo, o Satanás. Ele foi para o abismo. Amém? É lá que ele vai ficar durante 1000 anos preso por Deus.
E aí ele não vai mais sair enganar as nações como hoje ele está solto. Ele está solto, ele não está no abismo ainda. Ele está solto a enganar as nações. E persegue quem? Nós, os evangélicos, os crentes que confiamos em Cristo, ele nos persegue, amém? Mas nós vencemos ele pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, resistir ao diabo. Chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós. Amém? Nós devemos resistir aos filhos do diabo. Os filhos do diabo que pecam, que cometem iniquidade, não conhecem ao Senhor. E aí nos persegue. Nos persegue querendo que a gente cometa também iniquidade juntamente com eles. Mas nós sabemos que eles vão, quando morrer, eles vão para o abismo. Lugar do pai deles, que é o dragão, é a serpente, é o diabo. Porque a Bíblia não mente. E amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que mais não enganasse as nações. Ele engana as nações. Não engana só uma nação. Ele engana as nações. As nações. Amém? Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quando os 1000 anos se acabar, ele vai estar preso lá, no abismo, selo, está selado, ele não pode mais enganar, ele não pode mais matar, ele não pode mais roubar, ele não pode mais fazer nada de sujeira que ele faz. Por quê? Porque ele está preso, ele está no abismo, selado, preso. E aí a Bíblia diz, não é o quê? Após os 1000 anos se completarem, ele vai ser solto. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E aí depois que ele ser solto, ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer o mal, vai perseguir, vai enganar o mundo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Enquanto o diabo está preso lá no abismo, está lá preso pelo anjo de Deus, outro acontecimento vai acontecer no mundo. Ele foi tirado do mundo, está preso. Enquanto isso, o que está acontecendo no mundo é que Jesus está reinando aqui no mundo. Amém? O dragão está preso. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Amém? Que maravilha saber, que maravilhoso nós sabermos, nós hoje, de antemão, que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado. Por quê? Porque aquela pessoa que vai ressuscitar na primeira vez com Cristo, sobre essas pessoas não tem poder a segunda morte. Nós já sabemos, pela misericórdia de Deus, que a segunda morte é o lago de fogo de enxofre, aonde o dragão, que é o diabo Satanás, vai sair do abismo,
no inferno, ele vai sair, vai ser tirado de lá e vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. É a segunda morte. Não somente ele. Ele vai sozinho para lá? Não. Ele vai com a besta, falso profeta, e também todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. Vão procurar os anjos de Deus, vão procurar o nome do fulano, do ciclano. Ele vai estar diante do trono de Deus, ele está diante do trono de Deus, diante do trono branco, aonde o mar deu os mortos que estavam no mar para ser julgado diante de Deus, o abismo, o inferno, Deus, as almas que estão lá. E aí Deus vai julgar cada um de nós, cada um segundo as suas obras, e aquela pessoa que não foi encontrada no livro da vida, ela vai para o lago de fogo de enxofre, ser atormentado de dia e de noite, que a Bíblia fala, e não eu, que é a segunda morte. É a segunda morte. Aí não tem mais choro e nem vela. É a sentença final de Deus para o homem, para a mulher. Amém? E sobre aquelas pessoas, aqueles amados irmãos que tiveram essa bênção de ser ressuscitado na primeira vez, o poder da segunda morte, a segunda morte não terá poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que maravilha saber que existirá, sim, um povo, uma nação, que vão ressuscitar com Cristo, a primeira ressurreição, e eles vão ser sacerdotes de Cristo, de Deus, e eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos na terra. O diabo está preso, Satanás está amarrado pelo anjo de Deus. Vai ser solto? Vai. Mas antes disso acontecer, Cristo vai reinar. Amém? Isso é uma profecia. Vai acontecer? Vai. Quando? Eu não sei. Nós estamos caminhando para essa concretização desta palavra. Que vai acontecer daqui nós não sabemos. Só sabemos que nós estamos caminhando. Estamos em direção a esse cumprimento desta palavra, porque quem falou foi Deus, não foi o homem. Deixou escrito na palavra. Quer o homem acreditar ou não, isso vai acontecer. Se ele acreditar, amém. Se ele não acreditar, amém, vai acontecer, porque foi o Deus Todo-Poderoso que revelou para o seu servo, seu apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, para o mundo, para nós sabermos que Cristo reinará sobre o mundo. Amém. Para esse Cristo que reina, que é rei, que é o autor da vida, o autor da esperança, o autor de tudo, nós rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, Satanás é solto e depois vencido para sempre. Aí a sequência. Depois de Jesus reinar na terra, já houve a primeira ressurreição dos fiéis. Aqueles fiéis que serviram a Cristo lá há muito tempo, sabe? Morreram adorando a Cristo, padeceram por Cristo. Aqueles fiéis lá da igreja primitiva, sabe? Aqueles santos irmãos que começaram a igreja primitiva em meio ao combate a Herodes, combate ali, a combate acolá, etc. Ressuscitaram os crentes de 2000, crentes de primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século,
o 6º século, o 7º século, o 8º, aí vai, até eu chegar ao 21 século, que é o meu século agora que eu estou vivendo. Aquela crente lá do século 21, aquele crente lá do século 22, ele viveu no século 22. Aquele evangélico que viveu no século 23, aí vai, 24, 25, até o século que Jesus vier. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos eles vão ressuscitar. Todos. Os que tiveram foram os bem-aventurados, né? Não, vai ter uns que não vão ressuscitar. Mas uns vão ressuscitar. Vai ter uns que vão ressuscitar, outros que não vão ressuscitar. Aí quem sabe só disso é Deus. E mais ninguém. Quem vai ter parte na primeira ou na segunda ressurreição. Serão bem-aventurados. Serão felizes. Por quê? Porque o poder da segunda morte não terá poder sobre eles. Mas serão sacerdotes de Cristo, reinarão com Cristo por 1000 anos.